Boa noite, olá, olá, olá. Estamos entrando aqui para a nossa live desta quinta-feira, minha sétima live deste ano. Cada quinta uma live mais preciosa. E a de hoje vai ser muito especial mesmo. Vamos chegando, vamos ocupando o nosso lugar, que já já a nossa convidada estará conosco. Enquanto isso, eu vou colocar o nome da nossa live aqui, óleos essenciais na gravidez. Ok, deixa eu fixar nosso comentário. Já bem-vindos a todos que estão aí, fixar comentário. Ok, Thaís, seja bem-vinda. A nossa Fabiola, daqui de Vilhena. Ô, Biola, você tá aqui, que top! Clarice, pessoal, vão chegando, que já já a nossa convidada vai entrar. Mas enquanto isso, para não perder tempo também, eu quero me apresentar. Meu nome é Márcia Aranda, sou fisioterapeuta de formação e agora, com muita alegria, muito prazer, consultora de óleos essenciais. E eu estou aqui com vocês esta noite, trazendo uma convidada muito especial, que é a nossa queridíssima Tabata Mazeto, que daqui a pouco vai se apresentar, porque o currículo dela é muito rico e eu queria que ela trouxesse um pouquinho já da sua história, porque a gente vai se inspirar muito. E o assunto que ela vai trazer é um assunto de suma importância, óleos essenciais na gravidez. E lembrando que ela está com a aluna de 2 mesinhos só, então ela vai trazer a experiência dela profissional, porque ela é especialista em óleos essenciais, e também pessoal, porque ela é a prova viva do quanto os óleos essenciais podem fazer bem, trazer bem, saúde, qualidade de vida, para que se tenha uma gravidez mais tranquila, mais em paz, e como ela, que optou pelo parto normal, que também venha com essa qualidade de vida que é poder fazer um parto natural. E com os óleos essenciais eu tenho certeza que eles deram um up aí em tudo que ela precisou fazer. Vamos lá. Ela já está me pedindo que bote ela para dentro e eu vou botá-la já para dentro. Venha, minha querida. Vamos aproveitar que a aluna está dormindo. Está dormindo, aluna? Oi. Já entra aí para nós. A aluna está dormindo? Ela acabou de mamar, tá ali com a tia. Se ela chorar, todo mundo. Ela tem só 2 meses, então a gente vai acolher, vai dar mamar e é assim que funciona. Com certeza. Se precisar, lá, a aluna entra na live. Combinado? Combinado. Tabata, seja muito bem-vinda, minha lindeza. Eu sei o momento delicado, desafiador que você está passando com um bebê novo, mudou de país recentemente, gente. Mas a Tabata é uma guerreira e é ela que nos inspira a fazermos esse trabalho tão maravilhoso que é estar com os óleos essenciais no nosso cotidiano, poder dividir com as pessoas, poder levar para as pessoas o bem que ele nos faz, porque nós temos esse bem em nós, então fica tudo mais fácil, né, Tabata? Conta um pouquinho da sua história para nós, fazendo favor. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, é um prazer estar aqui, Márcia. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, né? Agora que eu estou nos bastidores, né? Que não estou fazendo live todas as semanas, ainda assim eu sinto muita saudade de estudar sobre os óleos essenciais e tenho acompanhado suas lives e é muito rico o conteúdo que você traz. Muito obrigada. Eu que Eu agradeço. já gostava muito das plantas, já estudava muito sobre elas, né? Estudei em um colégio Waldorf que tem essa pegada mais natural, que leva a gente para o Pantanal. Então, a gente fez um curso de ciências ambientais já para conhecer ali fauna, flora. Então, eu sempre fui muito conectada com a natureza. E depois disso, eu comecei a cursar psicologia. E durante a psicologia, eu conheci os óleos essenciais lá em São Paulo. E uma pessoa já tinha me presenteado com óleo essencial anos antes, quando eu tinha sido missionária.
E eu já tinha utilizado e tal, mas não tinha aquela marca no Brasil, então eu nunca consegui encontrar novamente. E aí, quando eu estava estudando lá em São Paulo, eu encontrei. E eu já tinha ido para a África, já tinha ido para a Holanda, para outros países pesquisando plantas medicinais. Então, era algo que eu pensava, né? Como é que eu vou fazer psicologia e como é que eu vou conseguir introduzir as plantas nos, sabe, nos tratamentos e tal, porque eram dois mundos aparentemente diferentes. E quando eu conheci a aromaterapia e eu vi que tinha uma conexão muito forte com as emoções, aí eu mergulhei e comecei a estudar os óleos essenciais, vi que tinha muita literatura, muita ciência, muito estudo científico, e a partir daí, então, essa paixão se tornou, né, um grupo hoje de mais de 1.400 pessoas que, entre pacientes, clientes, amigos, consultores, a gente se abraça aí e vive hoje esse estilo de vida mais natural com os óleos essenciais. E é claro que eu não podia deixar de utilizar eles durante o meu processo de gestação, né? E é aí que a gente vai comentar hoje como é que foi essa fase. Tá entrando um monte de gente aqui que eu amo de paixão, algumas que eu não conheço, mas que eu já amo também, só por estarem aqui, muito obrigada. Ó, a mamãe está presente, Iná. Ó, gente, muito obrigada. Não vai dar para falar o nome de todos. Cíntia, Malu, sejam todas muito bem-vindas. E eu vou aproveitar agora, Tabata, que nós já estamos no número aqui, pedir para as pessoas mandarem o aviãozinho, convidando pessoas para a live, ok? Eu vou aproveitar e mandar também, tá, gente? Então vamos aqui, ó, bem rapidinho, porque a gente não pode perder a oportunidade de que mais pessoas possam aprender essa noite informações preciosas de bem-estar e qualidade de vida com os óleos essenciais, especificamente na gravidez, ok? E aí, claro, continue dando o dedinho aí no coração, porque é isso que vai fazer com que nossa live apareça para mais pessoas, tá bom? Pessoal, nós colocamos uma caixinha durante essa semana e algumas perguntas chegaram, elas serão respondidas, mas se alguém durante o momento da live tiver alguma dúvida, pode perguntar, né? No tempo que a aluna permitir, né? Nós estaremos aqui e vai dar tudo certo. Tabata, posso começar? Posso? Claro! Muito bem. Eu vou começar já com uma das perguntas que ficaram essa semana. Grávida pode ingerir óleo essencial? Essa é uma pergunta muito comum, né? Grávida pode ingerir óleo essencial? Então, já respondendo para vocês, sim, grávida pode. Mas a gente precisa levar em conta algumas coisas, né? A gente precisa levar em conta por que ela está ingerindo esse óleo essencial, qual é a razão, né? Outra coisa que a gente precisa levar em conta, nunca é a nossa primeira via de administração para uma gestante o uso oral. Ela sempre passa pelo aromático, pelo tópico, e então pode se utilizar oral. E aí as pessoas falam, nossa, mas será que não vai fazer mal? E eu tenho uma experiência particular mesmo na minha gestação. Gestante não deve tomar antibiótico, certo? Mas eu tive uma crise de rinite, sinusite, não melhorava. O que o meu médico passou para mim? Um antibiótico. E aí ele falou, ó, vai para casa, você vai tomar por X período de tempo, até aí, né? Não vai fazer mal para você e para o seu bebê e tal. Então, mais ou menos a mesma coisa que a gente vai pensar na gestante. A gente não vai fazer aquele uso cotidiano que a gente faz, né? De uma copaíba e tal. Mas se ela tiver questões pontuais, que ela necessite de alguns óleos, que as pessoas falam assim, a gestante não pode usar orégano, não pode usar canela. Mas se for por uma necessidade pontual, sim, ela pode. Ela vai usar por um período de tempo e então vai parar esse uso para que nas próximas fases da gestação, então, ela use mais aromático, mais topicamente, tá? E outra coisa que é muito importante levar em consideração também nessa ingestão de óleo essencial, a gente precisa ter certeza que essa gestante, ela está ingerindo um óleo essencial 100% puro, ou seja, óleo essencial. Muitas empresas, né, muitas marcas de óleo essencial dizem que é proibido ingerir óleo essencial porque hoje mais de 70% dos óleos essenciais que a gente tem no mercado, eles são, na verdade, uma mistura de óleo essencial, óleo vegetal e essência.
para tornar esse óleo essencial mais barato. Para vocês terem noção, eu uso no meu pós-parto, né, que é um antidepressivo natural, excelente para gestante, o jasmim. Mas um óleo essencial de jasmim, ele pode chegar até R$ 1.400. E aí, esse é um investimento alto, né? Então, o que as empresas fazem? Elas pegam um óleo essencial de jasmim, diluem óleo vegetal e colocam a essência de jasmim para ficar com aquele aroma forte, né? E aí você tem um jasmim por R$ 30 no mercado. A gente que conhece o processo de jasmim, que tem que ser de madrugada, a colheita das flores, tem que ser manual, a gente sabe que isso tem um custo, né? Um valor como ouro. Então, não seria possível esse jasmim chegar na nossa mão por R$ 30. Então, tenha certeza que se você vai fazer a ingestão de um óleo essencial, você está sendo acompanhado por algum consultor, uma pessoa que pesquisou, né, para te ajudar aí em qual ingerir e qual não ingerir. E tenha certeza que você está utilizando um óleo essencial 100% puro. E quando eu falar aqui de ingestão ou das formas de uso para gestantes, eu estou falando especificamente dos óleos essenciais que têm um certificado de pureza, né, que é o CPTG, que é um certificado de pureza testado e garantido internacionalmente. E aí a gente pode ter certeza que, de fato, a gente está ingerindo óleo essencial. E, só para finalizar, eu falei, Márcia, eu falo muito, viu? Se você quiser me interromper, você fica à vontade. Em relação à ingestão também, Tabata, mas tem lugar que fala que pode, que não pode, na internet, a gente vê muitas coisas, né? Eu não estou falando só baseado na minha experiência, mas existem diversos estudos, e seguindo ali a aromaterapia francesa, né, que é uma linha bem antiga do uso dos óleos essenciais, mais pela farmacologia, pela composição química dos óleos essenciais, eles indicam o uso interno, né, também supositórios com óleos essenciais. Então, gente, é literatura, tá bom? Não é achismo, são estudos científicos que existem. A literatura fala, né, que a gestante pode ingerir para isso, para aquilo. Então, não sou só eu. Eu estudei e depois eu coloquei em prática e tive excelentes resultados na minha gestação. E é por isso que eu vou compartilhar com vocês com tanta segurança hoje. Que maravilha! Não se preocupe em falar muito, porque tudo que você falar, a gente vai sorver. Nossa, com muito prazer, com muita alegria. E eu comecei com essa pergunta, porque essa é uma dúvida de todos, né? A gente está falando de gravidez aqui, mas muitas pessoas têm dúvida ainda se pode ingerir óleos essenciais. Então, que essa fala da Tabata sirva para todos os públicos, desde que haja necessidade, desde que seja um óleo 100% puro e que realmente se tenha bom senso, porque não tem porquê. É porque é puro e é bom, eu vou fazer uso aleatoriamente? Claro que não, em nada na vida, diga-se de passagem, né? Em tudo há de haver bom senso. Cíntia querida, muito aprendizado. A Cláudia acabou de entrar. Seja bem-vinda, Cláudia, que esteve comigo numa live aqui também há 2 semanas atrás. Muito prazer, viu? Muita alegria estar com vocês. Agora, então, a segunda pergunta, eu imagino que não dê para esgotar a resposta, mas eu acho que a pessoa queria saber de alguma coisa assim mais evidente. Quais são os óleos contraindicados na gravidez? Ok. Não existe, na verdade, eu até fiz uma live com a doutora Tatiana Nagliati, ela já fez mais de 500 partos, ela é psicóloga e doula. Não existe um óleo contraindicado na gestação, que seja proibido. Tabata, eu tomei hoje, ou então eu cheguei no ambiente e estava aquele óleo essencial, e agora? Não existe. O que existe? Uma contraindicação do uso exacerbado de alguns óleos que são considerados quentes, como, por exemplo, o óleo de orégano. Por quê? O óleo de orégano ele é considerado um antibiótico natural, né? Então, vocês têm noção, né, da potência desse óleo quando ele entra no seu organismo. Então, o orégano é um óleo quente. A canela é um óleo quente. Ela também acelera o nosso metabolismo. Então, a gente não vai fazer a ingestão, porém, não vai fazer a ingestão e não vai fazer o uso, nem tópico, nem aromático dele, no primeiro e no segundo trimestre. Porque no terceiro trimestre, ela pode te ajudar com as contrações, entende? Então, é tudo uma balança muito saudável do que fazer e do que não fazer, mas não é para sempre, é naquele momento da gestação. Então, a gente vai evitar óleos quentes, orégano, canela, capim-limão, e a gente também vai evitar o alecrim. Porque o alecrim, ele já é conhecido, né, por quem tem pressão alta, para evitar a ingestão e o aroma do alecrim, porque o alecrim ativa a nossa memória, ele é excelente, mas ele também dá uma elevadinha na pressão.
E como as gestantes têm essa questão de manter a pressão sempre baixa, né? Tem muita gente que, quando entra no processo gestacional, já tem essa elevação da pressão, a gente evita o alecrim, que tem algumas substâncias ali também que podem fazer com que a grávida não se sinta muito bem em relação a essa pressão corporal, e aí a gente não utiliza ele. Então, se você gostava de tomar um chazinho de alecrim, estudar usando alecrim, evite nesse período gestacional, tá? Mas sempre lembrando que, eu ingeri, cheguei ali, tinha uma água aromatizada e tinha canela com maçã e tudo mais. Tem problema? Não tem problema. Agora, o que você não pode é continuar tomando chá de canela todos os dias, porque aí sim pode causar, né, pode estimular as contrações. E aí a gente lembra também de todos os óleos essenciais da parte feminina. Então, a gente tem o gerânio, a gente tem a salvia esclareia, tem um mix chamado Claricalme, que no pós-parto é excelente para equilíbrio hormonal da mulher, mas que durante a gestação ela pode desencadear sim contrações, porque eles chamam de estrogênio-like, né? É como se fosse um estrogênio, mas que é produzido na planta e não na mulher. E aí quando isso vem para a mulher, ela tem todo aquele equilíbrio de processo de menopausa, de menstruação. Então a gente não quer isso durante a gestação, tá bom? Perfeito. Tabata, nós estamos com uma equipe de retaguarda aqui nos comentários que eu quero agradecer. Uma pessoa perguntou se podia tomar um GARD. A Sônia já respondeu que sim. Muito obrigada, equipe. Não foi combinado, mas estou achando top da galáxia. Algo também que eu, né, por essa questão de mudança de clima durante a gestação, também fiquei meio mal, né, da rinite sinusite que eu comentei com vocês. Eu, em vez de ingerir o On-Guard, que era algo que eu fazia cotidianamente, eu gostava muito de passar o rolon dele no pé. Ou quando eu estava sentindo que estava com a garganta meio ruim, eu colocava uma gotinha ou duas no meu difusor à noite e ficava inalando ali, ou até mesmo fazendo a xícara, né, de inalação, pinga e inala. Então, é o que eu falei para vocês. Não é que não pode ingerir, mas prefira outros métodos e só faça a ingestão quando você perceber que aquele primeiro e segundo método não funcionou. Aí você parte para a ingestão. Top, muito certo isso. Bom senso sempre. E é incrível quando as pessoas ouvem falar, passa óleo essencial na planta dos pés, inala. Quando eu passo um guard aqui na garganta, um minuto depois eu sinto o gosto dele dentro da minha boca. E as pessoas, elas às vezes custam acreditar, olham para mim com uma carinha, tipo, aí que eu gosto, hein? Aí que eu gosto, porque eu já dou para experimentar. Vou mostrar para vocês algo que eu sempre tinha na minha bolsa, era a balinha do On Guard. Essa balinha aqui, gente, ela é formulada com On Guard e gengibre. Então, ela é excelente para a garganta. Quando eu tava me sentindo mal, uma dessa, a garganta fica anestesiada. Adoro. Uhum. Eu levei nas minhas férias, sabe, Tabata? Eu viajei 40 dias e o On Guard foi o meu óleo essencial de eleição. Eu usava On Guard cedo, à tarde e à noite, com medo dos Covid que estavam espalhados por aí. E era bala de On Guard, e era pasta, aqui a pasta, On Guard, né? Tudo isso me ajudou, que graças a Deus eu fui e voltei ilesa, nenhum resfriadinho. Em 40 dias, viajei mais de 10 mil quilômetros, graças ao... Isso é cuidar preventivamente da saúde, né? Não esperar adoecer Sim. para remediar com óleo essencial. Não, é cuidar preventivamente para que a sua imunidade esteja lá em cima, né? René Maurice, ele já falava que um corpo que adoece por causa de algo externo já era um corpo adoecido, e quando esse vírus ou essa bactéria chegou, ela encontrou ali uma moradia, né, gostosinha, porque o seu ambiente fértil, né? já estava fértil para que ela se proliferasse ali. Então, se a gente cuidar sempre da nossa saúde de forma preventiva, qualquer coisa que chegue não vai encontrar um terreno fértil. Com certeza. Ó, que legal. Muito obrigada. Minha querida, agora vamos entrar na gravidez propriamente dita. Então, vamos lá. Destaca pra gente quais foram os seus maiores desafios do primeiro trimestre e o que é que você fez para atenuá-los. Ok. Então, vou começar com o famoso enjoo, né? É aquele famoso, tô passando mal e não sei por que, gravidez, né? E você acaba descobrindo. Então, eu tive muita dificuldade com enjoo. Eu já acordava me sentindo muito mal, porque o período da manhã era bem conturbado. Eu acordava já com a boca amarga. Então,
Para as questões de enjoo, tem 3 óleos essenciais que são os meus queridos. E aí vai depender, né, de pessoa para pessoa. Eu gosto muito de falar que não é uma receitinha, né, toma lá da cá, porque cada um é diferente. Mas existem opções. E o que a gente não pode é dizer assim, ah, não funcionou, nenhum óleo essencial funciona para mim. Não, você ainda não encontrou o seu óleo essencial. Mas o óleo essencial funciona para você. Você só precisa ter paciência para conhecer os óleos essenciais e se conhecer, experienciar isso no seu corpo. Então, para o enjoo, no primeiro trimestre, eu usava gengibre, principalmente à noite, pingando no travesseiro, uma gotinha de um lado, uma gotinha do outro. Porque eu utilizava ele à noite, que eu não estava enjoada, para que no outro dia, pela manhã, eu ficasse me sentindo melhor. Então, quando eu usava o gengibre à noite, que é uma indicação do livro que eu estava estudando sobre aromaterapia na gestação, ela falava, faça ou mastigue o gengibre antes de dormir, para que no outro dia pela manhã você não acorde enjoado. Tentei fazer isso, funcionou muito bem. Então, essa era a opção número 1, era gengibre no travesseiro. E eu já deixava o gengibre ali, ó, do lado da cama. Se eu acordasse e ainda tivesse amarga, eu pegava um pouquinho, passava embaixo da língua e tirar com a mão. O enjoo ia embora. Outra opção que eu tinha também durante o dia. Eu trabalhava bastante, gente. Eu gravei o curso de aromaterapia na gestação uma semana antes do meu parto. Então, vocês vão ver que no curso que eu tô enorme, né? Eu tô lá gravando e tô de pé. Então, o enjoo, ele me acompanhava, né? Ao longo da minha gestação também. E o que que eu fazia? Eu colocava uma gotinha de limão no copo, ou de inox, ou de vidro, ou na garrafinha também. Uma gotinha de limão. Aquela água que ficava com gosto de limão tirava o amargo da minha boca. Então eu ia trabalhando, ia produzindo e dá-lhe água com limão. E foi excelente para mim. Não precisa, quando acabou a água, coloca mais uma gota? Não precisa, porque a garrafinha fica com o aroma do limão. Conforme você vai colocando mais água, ela vai limpando aquele limão ali, mas o aroma continua. Tá? E a terceira opção, principalmente quando eu estava viajando, porque quem me acompanha também sabe que eu tenho o pé na estrada, era o peppermint. Então ele vivia na minha bolsa. Se eu estivesse na rua e começava aquele enjoo, ou a gente ia viajar na estrada, eu já colocava peppermint no difusor no carro, pinga uma gotinha na mão, esfrega e inala. Então, esses são os 3 mosqueteiros do enjoo, tá? Gengibre à noite, limão na água e peppermint na bolsa. Perfeito. E azia? Você teve azia? Tive azia também. Por conta também da doença de Crohn, né? Eu já tinha questões alimentares, então que me fazia mal e tudo mais. E durante a gestação, a gente sente muito mais fome e aí, enfim, vem a azia, né? Então, o óleo que me acompanhava já antes da gestação, e gente, tudo que eu tô falando aqui, né, no processo de gestação também pode ser utilizado se você tem essas questões fora do processo de gestação. Então, o óleo essencial mais indicado para as questões digestivas é o Zengest. Ele é um mix, né, que tem várias plantas específicas para o sistema digestivo. Ele vai ter ali anis, cominho, enfim. Então, eu também passava uma gotinha embaixo da língua, e aí vamos lembrar aqui, ó, o processo digestivo, ele começa muito antes de chegar a comidinha lá no estômago, ele começa na nossa boca, né? Então, toda vez que a gente vai fazer o uso interno de um óleo essencial, se você pingar e aguentar deixar sublingual, espera um pouquinho e depois ingere, ele vai começar a fazer efeito muito mais rápido. Muitas pessoas me relatam que só de pingar o Zengest embaixo da língua já sente a azia acalmar. Então, pinga o óleo essencial embaixo da língua, espera um pouco e depois um copo de água por cima. Gente, o Zengest, ele desce assim, ó, refrescando tudo, né? Tira aquela queimação. Algo que a gente pode fazer também. Aí, o Zengest é um óleo essencial que você pode fazer a ingestão, né? Se você tiver com essa questão da azia, não tem problema nenhum. Mas você também pode, se não quiser ingerir, tem o Rolon do Zengest, que inclusive esse mês a gente podia ganhar um óleo essencial de Zengest, né? E aí você pode passar ele aqui na garganta e também pode passar em cima da barriga e fazer uma massagem, tá bom? Então, para as questões de azia, o Zengest ou uma gotinha de limão na água são excelentes. Para constipação intestinal, ele também pode funcionar, né, Tabata? Sim, pode funcionar. Lembrando que a gente precisa fazer
a ingestão de muita água, gente, muita água, né? A gente já tinha que beber água antes, naturalmente. As mulheres geralmente têm mais dificuldade com constipação, muita água. E aí sim, o óleo essencial de Zengest também pode auxiliar nessa questão de constipação. É muito interessante também uma misturazinha que eu gosto bastante. Você coloca em uma colher azeite, 2 gotas de tangerina e 1 gota de orégano. Ele solta o intestino automaticamente, tá? Então, uma vez, se vocês quiserem fazer, né, uma vez por mês para dar aquela limpada, é muito bom. 2 gotinhas de tangerina, Top. 1 de orégano e 1 colher de azeite. Anotei aqui, ó. Eu vou contar um caos bem rapidinho. Eu recebi uma visita em casa há um tempo atrás. Ele não estava grávido, mas ele estava muito constipado. E eu mostrei o Zengest para ele. E ele fez um pouco caso, guria. E aí eu pedi para ele colocar uma gotinha direto na boca. Aí ele pegou o vidrinho. Ah, Tabata do céu, ele foi embora mais cedo da minha casa. Porque, olha, guria, efeito imediato, você não tá entendendo. Passou a noite no trono, no hotel. Gente, óleos essenciais são muito concentrados, são muito potentes. E as pessoas, às vezes, acham que uma gota, não vai fazer efeito. Olha que uma gota tem, ó, tem muito da planta ali, né? Então, a gente Exato. precisa respeitar essa dosagem, né, Tabata? E olha que interessante essa questão, já pulando um pouco ali para o pós-parto, tá? Quando a gente vai, quando a gente entende que o bebê ele tem cólica, porque o sistema digestivo dele está sendo formado, e tudo que a mamãe come, o bebê come, né? Então, se a mamãe se alimenta de coisas que são muito industrializadas e tal, o bebê também vai sentir isso. Ele não está tão pronto para digerir quanto a gente. Se faz mal até para a gente, imagina para ele, né? Então, não adianta só o que eu passo na barriguinha do neném quando tá com cólica, quando tá com isso e aquilo. Mas algo que eu fazia e que funcionou muito, eu tive acompanhamento nutricional. E as plantas que ela me passou para tomar chá, ela falava: se você tomar chá dessas plantas, o seu bebê não vai ter cólica. Eram as plantas que tem dentro do Zengest. Então, o que eu Nossa, que fazia? top. Eu ia me alimentar, colocava uma gotinha de Zengest, tomava água e me alimentava. Gente, eu consigo contar nos dedos de uma mão quantas vezes a aluna teve cólica. Né? Então, a gente Nossa, vai estudar também a introdução fantástico. alimentar em diversos países. Eles dão os chazinhos de anis, dão um chazinho de camomila, para que o bebê não tenha cólica quando ele faz essa introdução alimentar também. Então, acreditem, o Zengest, para a questão digestiva, ele é muito potente, tanto para a mãe quanto para o bebê. Muito. Gente, muito obrigada pela presença de todas vocês. Eu estou vendo tanta gente entrar, eu queria ficar falando com cada uma, de verdade. Mas a gente, né, o nosso tempo aqui é apertadinho, porque tem muita coisa para falar. Então a gente só agradece. Muito obrigada pela presença de todos vocês, viu? Tabata, e a ansiedade, filha? Tem como escapar? Não tem, né? Por mais que as pessoas falem assim, nossa, mas você é psicóloga, né? E tal, não, nem deve ter sentido ansiedade. Gente, sentir todo mundo sente. Agora, o que a gente faz é abraçar esse sentimento, né? É saber que é natural, é normal, e a gente precisa entender como é que o nosso corpo reage a isso. E, inclusive, as pessoas falam, mas qual que é o óleo para ansiedade? Primeiro, a gente precisa entender que todo mundo dá o mesmo nome para coisas que são sentidas de maneira completamente diferente. Ansiedade, depressão, são coisas que cada um sente de um jeito diferente. Mas a gente fala, ela tem ansiedade. Então você já imagina o quê? Você imagina aquela pessoa que não para de se mexer, que rói unha, né? Aquele típico padrão de ansiedade. Mas tem gente que tem aquela ansiedade interna, né? Que ele fica tão ansioso que ele trava. E aí ele fica quietinho, ele fica retraído, ele não consegue fazer nada porque ele é extremamente ansioso. E tem aquela pessoa ansiosa que você consegue ver no corpo mesmo, fica chacoalhando a perna, fica chacoalhando os braços, enfim. Então, entendendo isso, a gente pode utilizar 2 perfis de óleos essenciais diferentes. Se você é aquela pessoa que você é ansiosa na mente, as pessoas olham para você e falam: nossa, mas você parece tão tranquila, não parece que tem ansiedade? Então, eu diria para você: usa um balance, usa uma laranja, usa um serenity, porque essa ansiedade mental, ela nem sempre, né, aparente. Você pode usar uma lavanda que acalma o seu corpo, mas aí a mente
voa. E você às vezes nem consegue dormir, porque o corpo tá tão relaxado que a mente, ó, vai embora. E caso a sua ansiedade seja essa ansiedade física, aparente, aí sim você vai mais para os óleos florais. Então você vai utilizar a lavanda, você vai utilizar um ylang-ylang, pode até utilizar um petitgrain, tá? Então são duas formas de ansiedade diferentes e que sim, existem pessoas que vão utilizar a lavanda e vão falar para mim assim, mas não funcionou. Por quê? Porque a ansiedade dela é na cabeça. É uma ansiedade interna e não aquela ansiedade aparente. E quem tem os dois? Usa os dois, Mistura. Tabata? Tanto é, olha, quando você compra um difusor na Doterra, ele vem o quê? Vem uma lavanda e uma laranja. E aí eles falam, põe 3 gotinhas de cada um. Ou seja, eu falo que esse é o mix perfeito. Não importa se você, seu marido, tem ansiedades diferentes. Laranja com lavanda, gente, acaba com a ansiedade de qualquer um e faz todo mundo dormir melhor. Gente, quanta informação importante! A live vai ficar gravada e eu sou uma que vou assisti-la toda de novo, com lápis e papel na mão, para anotar tudinho que essa Tabata está falando. Algo Gente, muito gostoso também para quem tem ansiedade, e aí falando, né, durante a gestação, a gente muitas vezes não lembra de ficar pingando o óleo na mão, inalando, né? Pinga gotinha e tal, é muito trabalhoso, eu não tenho esse hábito. Usa um colar difusor, tá? Colares difusores, durante a minha gestação, eram meus parceiros. A gente abre ele, pinga uma gotinha do óleo essencial na esponjinha e fecha. Se você estiver andando na rua, você vai sentir o óleo essencial, ele vai evaporar, você vai inalando isso. Se sentir que pegou, que precisa se acalmar ainda mais, pega o colar e leva no nariz. Isso é uma ótima forma de não ter que ficar andando com o óleo essencial fora de casa também, tá bom? é uma delícia, eu também acho. E às vezes eu uso um óleo essencial num dia e fica dias, a gente fica dias sentindo o aroma, né? É Sim. bem interessante. Não sei se o feltro ele absorve, chupa, fica ali, né, contido, mas é muito legal mesmo. É Muito porque legal. o óleo essencial, ele tem moléculas que são voláteis, né, que vão evaporar com mais facilidade, e tem outras moléculas que são mais pesadas, né? Então, Ah, algumas moléculas acabam evaporando, mas outras ficam. E aí por isso que ele ainda fica aquele aroma lá, mas aos poucos ele vai perdendo aquelas propriedades terapêuticas sim, porque evaporam com facilidade, né? sim, sim. Então, a gente já comentou que interessante é prevenir, né? Não é interessante, é importante prevenir. Então, podemos pensar que a gestante pode começar a usar o OnGuard desde o início da gravidez, então, para fazer uma prevenção, para melhorar a imunidade, etc. É isso, Tabata? Ela pode utilizar, mas lembrando que não continua a ingestão diária de uma gota de On-Guard, tá bom? Então a gente pode utilizar sim o On-Guard, mas passa uma quantidade mais diluída. A gente sempre vai usar com a gestante a diluição de pele sensível, tá? Então se vocês não tiverem, eu posso até mandar para a Márcia, ela posta aí para vocês como fazer um blend. A gente tem a diluição de pele sensíveis. Então, digamos que geralmente a gente usa uma gota em cada pé. A gestante não. Ela vai colocar em um rolão de óleo vegetal uma gotinha de On Guard. E aí, nessa diluição de pele sensível, ela vai passar esse rolão na sola dos pés para que a imunidade dela se mantenha lá em cima, tá bom? E lembrando que, assim, o limão contribui com a imunidade, o frankincense contribui com a imunidade. Então, a não ser que você tenha um quadro específico, né, de sempre ficar gripada quando troca a estação, sempre com dor de garganta e tal, vamos preferir durante a gestação óleos que ajudam na imunidade, mas que não tenham óleos que são contraindicados para aquele primeiro trimestre, tá? Então, o frankincense, ele dá um up na imunidade fantástico. O limão também é muito bom para quem tem rinite, sinusite, a melaleuca. Então, você pode pegar um rolão, colocar 2 gotinhas de frankincense, 2 de limão e 2 de melaleuca. Vai ser excelente. Passa na sola dos pés e não vai ter a canela, que tem aquele agravante do primeiro trimestre. Perfeito. Quero agradecer a Marlene, que está participando muito aqui, contando as experiências dela, dizendo que é apaixonada por você, apaixonada pelos olhos. Muito obrigada, Marlene. Sua energia chega aqui na gente, viu? Muito obrigada. Tabata, nós estamos no segundo trimestre agora. E aí, o que você acha que mais pegou para você? Gente, olha,
O segundo trimestre, continuam sendo 3 meses, mas ele é eterno, tá bom? Por mais que eu quisesse falar de tudo do segundo trimestre para vocês aqui, eu não vou conseguir. No meu curso, a mais da metade do curso é falando sobre o segundo trimestre, que é quando a mãe já tá vivendo intensamente, né? Já passei dos 3 meses, de fato, caiu a ficha, tô grávida. E aí todo mundo, tipo, aparicando, as roupas já começam a não servir mais e tal. Então tem muita coisa aqui pra gente englobar. Mas falando pontualmente, é no segundo trimestre que bate aquela fome, aquela coisa que você fala assim, uai, mas eu tô grávida, mas ainda não tô sentindo desejo, né, e tal, porque no primeiro trimestre você tá com enjoo, e aí o enjoo ele fala mais alto. E no segundo trimestre dá aquela fome de dragão. E quando você vai estudar, você vê que de fato é no segundo trimestre que a fome aumenta, que o bebê começa a se desenvolver, ganhar mais peso dentro de você, né? Então, a questão da fome, a gente precisa equilibrar, né, de duas formas. Além de ser extremamente importante caminhar durante a gestação, fazer atividade física é muito benéfico, a gente precisa equilibrar a nossa fome, lembra lá, com a ansiedade e também com a questão do apetite. A gente não vai tomar Smart Sass durante a gestação, porque ele é um acelerador metabólico, a gente não quer isso durante a gestação, mas tem uma plantinha ali do Smart Sass que é a toranja, que ela faz um bem danado, gente. E a toranja, ela é conhecida como uma sibutramina natural. Então, ela inibe o nosso apetite. Mas a gente não vai tomar a ponto de, né, como uma dieta. Então, o que eu fazia? Lembra lá que eu colocava limão na minha água? Eu troquei o limão pela toranja. Então, eu ia trabalhar, eu colocava uma gotinha de toranja, porque ela também é um cítrico, fica aquele sabor maravilhoso na água, mas ela dava uma acalmada no meu apetite. E também no difusor, taca um óleo calmante ali, gente. Balance, laranja selvagem, lavanda, se você gosta de algo mais floral. Eu adoro balance, que ele tem um cheirinho de natureza, né? Então a gente controla a ansiedade, porque a gente come muito por ansiedade também. E também com a toranja ali a gente controla o nosso apetite. Então, eu acredito que a maior questão do segundo trimestre é entender que a fome vai bater. Você precisa se alimentar bem, mas você não precisa se alimentar exageradamente bem, né? Então, isso foi algo que para mim eu não estava preparada. Eu achei no primeiro trimestre, como eu não senti muita fome, eu falei, né? Não vai De vir tanta boa. fome, não vou engordar tanto. A minha nutricionista até falou, vou aumentar a ingestão de alimentos aqui no seu quadro alimentar, porque você ganhou pouco peso no primeiro trimestre. Eu falei, então tá bom. E aí veio. E no segundo trimestre acabou. Engordei 6 quilos em um mês, gente. Foi uma loucura. Aí eu Nossa, falei, opa, tem algo errado. levou um susto. E aí quando eu fui estudar que eu percebi realmente que é no segundo trimestre que a fome aumenta. Se eu estivesse preparado para isso, né? Foi nesse momento onde eu engordei bastante, que aí eu comecei a ingestão de uma gotinha de toranja e o meu peso ele se equilibrou até o fim da gestação. Então a gente precisa, se eu já tivesse essa noção, eu já entraria no segundo trimestre com uma gotinha de toranja e balance no difusor. Perfeito. Tabata, e como a toranja dá resultado, hein, menina? Eu faço uso dela. Olha, se eu não me cuidar, eu fico sem comer. Porque eu não tenho fome, é zero fome. Eu uso a toranja de manhã só de manhã. Pois eu vou até na hora do almoço sem fome, aí eu almoço, porque tem que almoçar, e eu vou até a noite. Eu tenho que me cuidar, senão eu passo da hora do lanche da tarde, que não é nada saudável. A gente precisa manter um ritmo de alimentação aí, de 4 em 4 horas, pelo menos, no mínimo, né? No máximo. Mas a toranja é danada, ela tira a fome mesmo. Sim. A Marlene está perguntando, usar todas as noites ou não no difusor? Ela deve ter feito uma pergunta anterior que eu não achei aqui. Você pode perguntar de novo, Marlene? Você está falando da toranja mesmo? Desculpa, viu? Mas pode perguntar de novo, que agora eu vou ver. Tabata, você comentou agora há pouco sobre o seu curso de óleos essenciais específicos, né? O curso para gestante, específico para gestante. Já fala um pouquinho dele para nós, que o pessoal da sala já quer ficar sabendo disso também. Sim, então, antes de engravidar, eu já estudava sobre o assunto, né? Inclusive, eu até publiquei um vídeo recentemente no meu Instagram falando cuidado com a sálvia esclareia, porque eu descobri que ela era a poção do amor e tal, e eu já estava casada há um ano, não usava nenhum método anticoncepcional, queria engravidar.
E essa gestação não vinha, não vinha, e aí eu descobri que a sálvia esclaré, ela tinha esse fito-hormônio, né, que ajudava a gente e tudo mais. E a partir disso eu comecei a fazer a ingestão da sálvia e aí engravidei. Fiquei apaixonada por esse mundo de aromaterapia e óleos essenciais que eu já estava estudando desde que me casei, porque eu falei assim, quando eu me engravidar, eu vou querer fazer tudo com óleos essenciais. Então, vocês imaginam, eu fiquei um ano querendo engravidar e essa gravidez não vinha e estudando. Então, foi muito conteúdo que eu fui unindo para o meu uso pessoal. E aí, quando chegou na minha gestação, gente, eu queria colocar tudo em prática. Até o que eu não sentia, eu queria sentir para ver se funcionava com aquele óleo essencial. E aí, a partir disso, a gente decidiu, então, fazer um curso, porque o que eu percebi? Para essa questão de cuidado mais natural com a nossa saúde durante a gestação, é um mundo onde a gente se sente muito perdida e eu, particularmente, não muito acolhida. Porque eu ia lá para o meu médico e eu falava, olha, mas será que não tem uma opção para essa vitamina? Será que não tem uma opção para aquele remédio que você me passou, né? Algum chá, alguma coisa? E é muito difícil você encontrar profissionais que de fato queiram fazer um cuidado, uma homeostase com você, um cuidado olhando o teu corpo por inteiro, não simplesmente aquela doença, aquele enjoo, aquela coisa pontual que você está sentindo, né? E aí a gente começou a notar e eu fui gravando e tudo mais, tanto que eu não tinha gravado até a última semana da gestação, mas eu tava com todo o conteúdo assim no computador e o meu marido falou assim: "Não, vamos, né? Tem que dar um jeito, a gente tem nem que esse bebê nasça no domingo. A gente passou sexta e sábado o dia inteiro gravando e no domingo de novo, porque a Luna não tinha nascido. Na outra semana, na segunda-feira ela nasceu. Então a gente colocou tudo isso em vídeo e ficou um material muito lindo, porque juntou a minha experiência durante os óleos essenciais, né, durante a gestação e o uso dos óleos essenciais, e também depois ali a gente conseguiu colocar toda a teoria, todos os estudos científicos que eu tinha lido. Gente, tem estudo que foi feito com mais de 1.800 gestantes. E eles falam sobre o uso com cada uma delas ali no momento do parto. E depois eu coloco, então, nesse curso o meu relato de parto. E como é que foi utilizar os óleos essenciais ali no parto natural para estimular as contrações e tudo mais. Inclusive, para quem quiser, ali na bio, né, no link da bio, vocês podem se inscrever, coloca o nome de vocês lá, que eu vou fazer uma live inteirinha falando sobre como é que foi o meu parto e tudo mais, e sobre o nosso curso de aromaterapia na gestação. Então, se vocês quiserem receber essas informações, é só colocar lá o e-mail de vocês na pré-inscrição, que vocês vão receber os e-books, enfim, vai ter sorteios, várias coisas. Top, top. Nós não vamos perder. Imagina se não. Tabata, a Marlene está dizendo que nós falamos sobre, você falou sobre o balance para ansiedade no difusor. Ela perguntou se usa toda noite. Mas o toranja não é no difusor. O toranja é tomar, né? Você tomava uma gotinha, passava o dia todo com aquela gotinha na água e nós podemos fazer uso de um pouco mais, né? Sim, Eu faço uso de 2 gotas pela manhã. sim, no caso da gestante, uma gota na água é suficiente, porque a gente não quer perder todo o apetite também, né? E eu nem usava todo dia, não, gente. Eu usava um dia sim, um dia não. Às vezes eu colocava no difusor a toranja ali no meu ambiente de trabalho, mas o balance não é à noite no difusor. Para questão de alimentação, ele é durante o dia mesmo, tá? Você tá tomando a toranja e deixa o balance no ambiente, porque aí a sua ansiedade vai se manter equilibrada e você não vai correr para comida, porque a gente é assim, né? Sentiu qualquer desconforto e tal, você tá gestando, você já pensa assim, o que eu vou comer? O que eu vou comer para me deixar mais feliz hoje, né? Então o balance dá essa freada aí e a gente come de maneira mais consciente. Perfeito. E ó, o assunto é óleo essencial na gravidez, mas eu não aguento não falar um pouquinho, tá? Eu usei muito balance na minha viagem. Eu tenho muito medo de estrada, uma coisa meio fora do normal, assim. Meu marido que aguenta, que eu fico, ai, não ultrapassa agora, cuidado, né? E eu usei o balance, e que diferença que eu senti em Tabata. Eu viajei tranquila, eu viajei segura, confiante. Gente, nossa, dizer que sou apaixonada é pouco, né? Porque o que são óleos essenciais? Meu Deus do céu. Top mesmo. E é por isso que Meu eu amigo. falo, as indicações são de aromaterapia na gestação aqui, né? Mas se você tem essas questões e gostaria de experimentar o uso dos óleos essenciais com você, no seu corpo, faça esse uso.
quanto antes melhor, né? Porque se você esperar engravidar para entrar nesse mundo de aromaterapia, aí vai bater o medo. Eu tenho uma consultora de bem-estar, ela já estava com a gente já há uns 2 anos, estudando, trabalhando. E quando ela saiu do parto, a gente sabe que o frankincense é um regenerador maravilhoso. Muitas pacientes minhas utilizam ele imediatamente depois da cirurgia plástica para não ficar com a cicatriz. Frankincense com copaíba não tem para ninguém, gente. Inclusive, tem cirurgião plástico que indica o uso de copaíba com frankincense no nosso grupo de profissionais. E ela disse que quando ela chegou ali no quarto, no pós, né, parto, que ela teve uma cesárea, ela tinha falado para o marido dela pingar o frankincense tinha ali óleo de coco e frankincense para pingar em cima da cicatriz. E ela foi comentar com o médico dela. E ele falou, de forma alguma, estritamente proibido o uso de frankincense. Isso aí só depois que o ponto cair lá na sua casa. Mas aqui de forma alguma. E aí ela me mandou uma mensagem depois. Ela falou assim, eu me senti... ele falou aquilo com tanta propriedade que eu, que trabalho com óleos essenciais já há 2 anos, não tive coragem. E aí, só depois que eu tava sentindo muita dor na cicatriz, que eu pedi pro meu marido, ele passou e a dor sumiu na hora. Mas para você ver, né, Tabata, eu não tive coragem de fazer o que eu sabia, o que eu conhecia, eu já tinha estudado com você. Então, é muito importante a gente saber, de fato, conhecer o nosso corpo antes do checkmate lá. Porque no nosso pós-parto, vocês sabem, né? As mulheres, elas se sentem muito fragilizadas. A gente está num momento de que é tudo novo. E aí, quando chega um profissional e fala para você que não, e você tem alguma dúvida, aí você trava. Então, é muito importante a gente conhecer, se conhecer, conhecer o nosso corpo, conhecer os métodos que a gente quer se cuidar, bem antes desse momento. Com certeza. E, na verdade, tudo que a gente está falando aqui, como você disse, se aplica a qualquer pessoa. Pessoas que estão com ansiedade, que estão com excesso de fome, que estão com... Enfim, tudo que dissemos aqui, com enjoo, com náusea, tudo que foi dito se aplica o óleo essencial, independente de estar grávida ou não, né, gente? Tabata, nosso horário está bem adiantado, mas vamos falar um pouquinho do terceiro trimestre? Sim. Traz pra gente o que mais pegou, Tabata. No terceiro trimestre, eu acredito que vem muito a ansiedade, mas aquela ansiedade meio desesperadora, principalmente para mim que queria parto normal, né? Então não era só uma ansiedade de que é a chegada do bebê daqui a uns dias, mas era assim, que dia vai chegar o meu bebê? E o meu bebê já nasceu com 41 semanas e um pouquinho, né? Ele falou, ó, se não nascer na segunda, na terça a gente tira numa cesárea. E a minha bebê nasceu de segunda para terça. Então vocês imaginam o ápice da minha... Eu tava quase tomando todos os óleos essenciais, né? De uma vez só fazendo um coquetel calmante, porque eu já não conseguia mais dormir. A falta de ar pega muito, porque a gente tá ali com o barrigão, tá tudo comprimido dentro da gente. Então, eu utilizava para a questão de falta de ar, o Breathe, o óleo essencial de Breathe. Gente, tem o Roll-On de Breathe, que ele já vem diluído. Fala para o marido passar nas costas, fazer uma massagem nas costas. E aqui na região do peito com Breathe não tem uma sensação melhor no mundo, que parece que você volta a respirar. Eu já adorava o Breathe antes mesmo da gestação. Mas durante a gestação, no final, assim, é excelente, porque eu andava 2 passinhos ali na cozinha, já estava cansada, parecia que tinha corrido uma maratona. Então, falta de ar, usa o óleo essencial de Breathe, tá? Pode deixar no difusor, às vezes à noite, eu colocava um calmante para dormir e colocava o Breathe também. Colocava umas 2 gotinhas para o quarto ficar com aquele aroma mais refrescante, eu conseguia respirar melhor. E para ansiedade, eu usava muito o Serenity. Serenity na sola dos pés e no difusor. E o Breathe nas costas e aqui na região da frente também do peito, para que eu pudesse respirar melhor. E retenção? Você teve retenção? Principalmente os últimos 3 meses dá muita, né? Os pezinhos. Apesar de caminhar, olha, eu caminhava todo dia. Mesmo assim, o meu pé ficou parecendo um pão. A única coisa que servia era tênis, porque nenhum outro sapato estava fechando mais, tá? Então, o que a gente geralmente faz? A gente tem muita drenagem com o capim-limão, que ele é bem famoso. Mas para gestante, o capim-limão ele não é muito indicado. Então, eu utilizava um óleo essencial chamado Aroma Touch, que ele é específico para massagem e ele
ajuda muito na drenagem. Então, pensa, gente, esse óleo ele foi formulado para massagem. E no corpo da gestante, ele já tem alguns componentes ali que são para dor. Então, quando a gente tem alguma dor na lombar, dor localizada e também a retenção de líquido, e a gente usa esse óleo essencial Aromatouch, usa ele com o óleo de coco fracionado da doTERRA, que vai ajudar a penetrar melhor na pele. Eu fazia drenagem com Aromatouch e o resultado foi incrível. Eu chegava lá com o pé parecendo um pão e saía, nossa, até para pisar no chão era melhor, porque eu não sentia que a minha pele estava esticando, sabe? E para dor à noite também. A gente pode usar o Deep Blue para dor na lombar e tudo mais, porque essa retenção de líquido, ganho de peso, traz muita dor também. A lombalgia é um sintoma comum também, vai ganhando peso, a barriga vai projetando, vai ganhando uma curvatura lombar maior, é muito comum a lombalgia e a lombociatalgia, né, na grande. Isso. E aí, assim, o Deep Blue a gente pode utilizar, mas ele tem um óleo que chama Gaultheria, que é o Wintergreen, né? A Gaultheria, ela é um dos componentes ali que tira a dor, mas ela é um óleo extremamente forte, né? É conhecido como um óleo forte durante a gestação. Então, a gente usa o Deep Blue, mas em último caso. Ali já no final do terceiro trimestre não tem problema, mas você não vai ficar utilizando ele todos os dias como você tomaria um Dorflex, sabe? Você não vai tomar um Tramal, um Dorflex todo dia, você só toma quando tá com muita dor, né? Então, o Deep Blue, ele é o nosso SOS, mas a gente não vai utilizar ele todos os dias. Então, para dor recorrente, taca Aromatouch ali na região da lombar, faz uma massagem, faz uma fisioterapia. É excelente. Eu amo minha fisioterapeuta de paixão, porque ela me acompanhou até na sala de parto. Quem entrou comigo foi a minha fisioterapeuta. E faz muita massagem com esse óleo essencial Aromatouch. Mas se a dor apertar, principalmente se você for ter o parto normal, aí pode utilizar o Deep Blue, que não tem problema nenhum. Certo, perfeito. Minha querida, nós estamos a 9 minutos de 1 hora e aí eu não posso perder a oportunidade de fazer uma fotinha nossa sorrindo. Vou fazer um print aqui. Vamos dar um sorrisinho para não ficar com aquelas carinhas de boquinha toda torta, tá? Tá. Aê, perfeito! Gente, eu queria muito falar do pós-parto, dos cuidados iniciais com o bebê na aromaterapia. E eu convido vocês, assim, de coração, participem da nossa live sobre aromaterapia na Quando é que vai ser gestação. essa live? Já tem data? Vai ser na primeira semana de abril. Todo mundo vai receber o convite por e-mail, por isso que é muito importante vocês se inscreverem, porque a gente vai fazer sorteio de alguns óleos essenciais durante a live, tá? Mas a gente aborda isso de maneira muito minuciosa no curso, e eu sei de coração que quem é mãe pode até não ser de primeira viagem, mas que quando conhece o mundo dos óleos essenciais, tem coisas que acontecem com a minha bebê, e olha que eu só sou mãe tem 2 meses, tá? Mas tem coisas que acontecem com ela que eu penso assim, o que eu faria se eu não tivesse os óleos essenciais? Então, é uma solução que eu quero muito espalhar para as mães, que eu estou muito feliz com isso, porque eu sei que vai trazer uma tranquilidade muito grande. Desde que eu me iniciei com os óleos essenciais, agora, nesse segundo momento, porque eu já o conheço há alguns anos, gente, na minha casa, eu, meu marido e meu enteado, nunca mais usamos outro tipo de solução que não fosse óleos essenciais para tudo. Então, tem como sim. E quando a gente já se dispõe a isso, parece que muda o nosso interior. Existe uma disposição tão grande em receber aquilo. A gente tem uma alegria, uma gratidão tão grande de poder ter aquilo às mãos para fazer uso, que já faz parte também da terapia e da cura, né, Tabata? A gente sabe disso também, né? Exatamente. Minha linda, eu quero que você se despeça e pode dizer o que você quiser aí, mas desde já, gratidão, foi uma live que vai ficar para a história da minha vida profissional. Gente, a Tabata é uma menina, mas ela desde há muito tempo sabia o que queria para a vida dela e ela é uma inspiração para nós. Eu quero ser a Tabata daqui a 2 anos. O que a Tabata é hoje é minha meta de vida, ser o que ela é hoje, porque ela realmente nos inspira. Então, muito obrigada. Deus te abençoe infinitamente, que você continue multiplicando o seu dom
de passar os óleos essenciais com tanto amor, assim como você faz, que nos encanta. Viu, meu amor? Muito obrigada, viu? Amém, Márcia, muito obrigada. Eu lembro quando eu iniciei que as pessoas, eu falava, mas como é que eu vou subir lá no palco? Às vezes a gente ia dar palestra, tinha 100 pessoas, teve uma palestra que eu subi, lá tinha 180 pessoas. E eu falei, como é que eu vou subir lá? Tem um monte de médico, eu tenho essa carinha de menininha, todo mundo falava, né? Não, mas você é só uma menininha. E conforme os anos foram passando e eu fui experienciando os óleos essenciais, eu falo que não importa a nossa idade hoje, né? Quando a gente está espalhando bem-estar, a gente tem que compartilhar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente estudou e que sabe. E eu tenho certeza, Márcia, que você vai ser muito mais do que eu, porque você já tem experiência com a fisioterapia. Eu era uma psicóloga iniciando a minha carreira, então eu tenho certeza que você vai poder encontrar pessoas no seu caminho que confiam em você e que não tem aquela barreira, né, da idade e tudo mais, e você vai de fato conseguir incorporar o óleo essencial na vida de muitas pessoas. Então, eu é que agradeço Amém. esse convite. Ai, Foi, na verdade, a minha estreia pós-maternidade, né? Há muito tempo eu não que apareço aqui nas honra! telinhas. Que Então, honra! hoje, gente, foi o primeiro dia que a gente se organizou aqui. Eu até comprei um light ring para fazer essa live, porque eu vim para Buenos Aires e o light ring ficou lá em Cuiabá. Então, comprei o light ring hoje, chegou aqui 6 da tarde, a gente arrumou o cantinho para eu poder estrear novamente. E é uma alegria poder ter feito isso com você, porque eu vejo o Que quanto você se maravilha! esforça para estudar e para passar o melhor conteúdo possível. E assim que a aluna for crescendo, a gente marca de novo outra perguntas e respostas sobre Pronto. diversos temas, tá bom? Amém. Gratidão. Estaremos todos na sua live na primeira semana de abril. Pode contar com a gente, sim, para divulgar, enfim, para tudo que você precisar, viu? E gratidão a todos que estiveram presentes. Muito, 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 muito obrigada. Espero vê-los muitas vezes ainda. Espero um dia poder conhecer todos vocês. Quem vai na convenção aí, gente? Bota um positivo aí. Ah, eu vou, eu Vamos se sei que encontrar lá. lá em São Paulo, hein? Vamos nos encontrar lá em São Paulo. Um beijo a todas vocês. Beijo, Tabata. Muito obrigada. Vão com Deus. Quinta-feira que vem tem mais. Obrigada, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, meu amor.